E aí, pessoal do segundo ano, professor José Pinari, cuidado, porque o que nós vamos começar a estudar agora fala muito sobre os gases perfeitos. Não pense que aqueles gases assim são perfeitos não, tá? Que eles são muito imperfeitos. O nosso gás aqui é um gás teórico, né, como a gente costuma chamar. É um gás ideal. O que é um gás ideal, gente? Nós vamos iniciar um estudo agora que vai nos conduzir à compreensão das máquinas térmicas, dos ar-condicionados, das geladeiras, de diversos outros sistemas térmicos, né, as caldeiras e outras coisas. Para isso, eu preciso entender a função de um gás perfeito. Então essa parte nossa será uma parte bem introdutória, onde nós vamos entender o porquê que ele é chamado de gás perfeito. Vamos considerar aqui um lindo gás recluso num sistema. Ele está recluso, você viu que ele está preso aqui. Aqui nós temos um êmbolo que ele movimenta, né? Esse gás aqui, ele se encontra numa temperatura inicial T0, ocupa um volume inicial V0 e uma pressão inicial P0. Pressão, tá, gente? É o que o gás realiza sobre a superfície. Normalmente, essa pressão aqui, ela está anulando a pressão atmosférica. Então, ele chega numa situação básica aqui. Então, ele se encontra uma temperatura inicial, uma pressão inicial e um volume inicial. O que vai acontecer se eu aquecer esses negócios aqui? Na hora que eu aqueço, forneço ele uma certa quantidade de calor, as moléculas do gás, logicamente, vão ficar muito doidona assim, de uma maneira muito maravilhosa, e vai começar a expandir. Então você percebeu que as moléculas ficando agitadas aqui dentro, elas vão começar a pressionar esse êmbolo que vai acabar sofrendo uma dilatação. Como as moléculas estão ficando mais agitadas, teremos uma variação na sua temperatura. Isso você já sabe. Isso você já sabe. Se as moléculas estão dilatando, tem variação na temperatura aqui. Você viu que automaticamente eu passei a ter um volume final V aqui, porque o volume aumentou também. Porque se o gás dilatou, eu tive uma variação do meu volume, do volume inicial para o volume final. E, logicamente, a pressão, para isso aí ter acontecido, a pressão sobre a superfície do recipiente, ela também aumentou muito, então eu passei a ter uma pressão final. Então, essas são as três componentes que nós vamos estudar, tá? Pressão, volume e temperatura. Você sabe que pressão, normalmente, ela é medida para nós aqui em Newton por metro quadrado ou em ATM. O volume vai ser em metros cúbicos ou em litros, tá? E a temperatura, que aqui nós temos um grande cuidado, tá? Ela sempre vai ser medida para nós em Kelvin, tá? Sempre vai ser medida para nós em Kelvin. Essas três variáveis aqui, tá, gente? É muito importante que você tenha cuidado. E lembre-se, tá, gente, que para achar a temperatura em Kelvin, é pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Não esqueça isso não, tá? Porque nós vamos precisar muito disso aqui, jogando para Kelvin, beleza? Então, gente, um belo dia, um cara chamado Clapeyron, isso aí o doido tio Léo deve ter falado para vocês já, né? Ele falava o seguinte: sempre que você reclusa um gás dentro do recipiente, né? O número de mols que nós temos nessa reclusão depende muito da constante molar, logicamente. E o PV vai ser igual ao NRT, famoso puta véia não recusa tarado, né? Essa questão do PV igual ao NRT mostra uma coisa muito séria, que toda a estrutura do gás, se eu reclusei o pobrezinho, isso aqui é uma constante. Se isso aqui é uma constante, eu posso pegar esse T e passar aqui para baixo, tá? Que eu teria uma situação muito interessante. Se o NR aqui e o NR aqui é a mesma coisa, eu posso falar que a pressão inicial pelo volume inicial pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final pela temperatura final. Ou seja, a situação do gás antes é igual à situação do gás depois. Quando isso acontece, eu falo que meu gás, ele é um gás perfeito. Tudo bem? Então você viu, gente, que essa relação do Povotot-PVT aqui, ele vai mostrar pra gente uma coisa muito séria, que se o gás, ele adquire característica de gás perfeito, a relação do gás antes e depois, ela permanece a mesma. Então o que significa isso aí? Que se eu variar a pressão, pelo menos outra variável vai ter que mudar, ou a temperatura ou o volume. Se eu aumentar a temperatura, ou o volume ou a pressão tem que mudar, ou os dois, né, como a gente costuma dizer. Isso aqui foi, obviamente,
buscado naquela famosa equação de Clapeyron, né, que o famoso tio Léo ele falava para vocês, né, e que agora nós vamos incrementar um pouco mais na sua vida, tá bom? Só que nós vamos fazer uma visão técnica dos gases, tá? Uma visão física dos gases, tudo bem? Então não deixe de ler o texto e não deixe de fazer as atividades que eu passei. Por favor, vamos postar, tá, gente? Vocês estão me enrolando, hein? Deixa bem claro isso aí, beleza? Beijinho a todos vocês, professor de física na área, Giuseppe. Tchau.